Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Juliana e eu moro no Canadá há um ano, especificamente na província de Nova Escócia, na cidade de Halifax. E eu faço vídeos aqui pro YouTube uma vez por semana sobre a minha vida no Canadá. Então, se vocês gostam de assistir coisas sobre dia a dia, vida no exterior, já deixa um like aqui nesse vídeo e também se inscreva no canal. E vamos para o vídeo de hoje, que eu decidi falar para vocês sobre como conseguir alugar um apartamento aqui no Canadá. E eu vou falar para vocês baseado na minha experiência e também em experiência de pessoas que eu conheço, que me contaram mais ou menos como foi o processo delas. Então eu queria dar para vocês como se fosse assim um geral de como que faz para você conseguir alugar uma casa ou um apartamento aqui quando você chegar. Então, primeiro eu quero começar falando para vocês uma introdução de como que foi a minha procura de apartamentos, como que foi essa parte de housing para mim quando eu cheguei no Canadá. Então, quando eu cheguei, eu fiquei em Airbnb. Então, eu vim do Brasil com Airbnb pago e eu fiquei em 2 Airbnbs diferentes no primeiro mês, porque eu achei que quando eu chegasse aqui, eu teria tempo de ir visitar as imobiliárias, os apartamentos, aplicar, e aí eu conseguiria alugar estando aqui. Só que hoje eu vou falar pra vocês que isso é muito difícil. Não querendo desmotivar, eu só tô sendo realista porque eu tinha esse pensamento de que ia ser fácil. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não era fácil, que eu ia precisar de documentos que eu não tinha, que eu ia precisar de referência e eu não conhecia ninguém. Então, são vários fatores que quando você vai ver realmente, assim, na prática, você não vai conseguir, não vai funcionar. Então, o que eu fiz foi, na verdade, eu tive muita sorte, porque a gente conheceu 2 canadenses, que era uma menina, que ela era prima de um amigo do meu marido de Vancouver e o namorado dela. E os dois tinham acabado de se mudar pra Halifax e eles estavam morando numa casa alugada de 2 andares. Então a gente entrou em contato com eles, a gente, tenta fazer uma amizade, perguntar se eles sabiam como que a gente podia alugar um lugar. E aí eles ofereceram a casa deles pra gente morar junto. Então a gente ficou morando com eles por uns 4 meses mais ou menos. Então a gente dividia a casa, éramos roommates. E nesse começo foi muito importante pra gente morar com eles, porque além deles serem canadenses, e poder já ensinar várias coisas, a gente tirava várias dúvidas com eles, isso também deu a experiência e o tempo que a gente precisava para juntar os documentos para realmente conseguir alugar um apartamento. Então, quando foi janeiro desse ano, eles iam voltar para Vancouver e a gente precisava sair da casa, então a gente começou a aplicar. Então o que eu fiz foi aplicar para apartamentos, qualquer apartamento que eu vi online, eu aplicava, mandava. Só que eu já digo que eles demoram um pouco para responder as aplicações online e às vezes quando eles te respondem, outra pessoa já alugou o apartamento, então você perdeu a vaga, que era o que estava acontecendo comigo. Eu aplicava para vários e quando o corretor me retornava, ele falava que já não estava mais disponível. Então eu comecei a olhar no Facebook Marketplace, que eu indico demais. O Facebook Marketplace tem tudo. Aqui no Canadá a galera usa para literalmente tudo. Então você acha carro, você acha casa para alugar, você acha itens, roupas, tudo que você quiser comprar. Tem sempre alguém lá vendendo por um preço melhor, ou então tem algum negócio. Então eu recomendo, e foi assim que eu achei esse apartamento. Eu achei que o dono desse apartamento estava postando que ele estava repassando o aluguel dele. Então o aluguel dele tava no meio, assim, do andamento, não era um aluguel novo a partir do primeiro mês. Já tava ali no 3º ou 4º mês e ele queria passar para outra pessoa. Então eu entrei em contato com ele me falou quais documentos eu precisava levar na imobiliária. Eu levei, fiz tudo lá, a minha aplicação com a imobiliária, fui aprovada e daí pude me mudar. E aí eu paguei pro dono do apartamento o mês de janeiro, que ele já tinha pago. Então eu paguei metade porque eu me mudei no meio do mês. E aí ele passou a documentação pro meu nome e aí eu passei uma parte do dinheiro para ajudar ele nesse processo. Então foi assim que eu consegui o meu apartamento, não teve fila de espera, não teve tantos perrengues quanto eu achei que teria. Então, esse é um resumo de como que eu cheguei aqui nessa casa, da minha trajetória aí no meio do caminho. Então, com esse background, eu quero falar agora pra vocês qual foi a documentação que me pediram quando eu vim alugar esse apartamento.
E começa pelo básico, que é o seu passaporte e o seu visto, que eles pedem, além de outras informações pessoais, porque ali, né, nesses documentos, eles realmente comprovam que é realmente você, que aquelas informações pessoais, elas conferem e que você tem um visto realmente para estar legal no país, que você vai ficar um tempo substancial e não somente você tá turistando e vai ficar 2 meses ou algo do tipo. Então, precisa apresentar. E aí, além disso, eu também tive que fazer preencher um formulário à mão, né, que tinha lá várias coisas que eles me perguntavam, e depois eu tive que também apresentar uma carta de referência, né? Tipo assim, eles pedem que o seu antigo landlord, que é tipo o seu a antiga pessoa que você alugava a casa. É uma coisa assim, gente, eu não consigo traduzir landlord. Aí você fala com a pessoa, com quem, tipo, seu síndico do prédio ou, enfim, alguém, pra te dar uma carta que é tipo uma indicação, uma referência, falando que você paga certinho, que você é um bom condômino, várias coisas assim. Eu não tinha, né, um antigo landlord. Então o que eu fiz foi, eu pedi pra minha roommate, que a casa que a gente morava estava no nome dela. Então ela meio que tinha essa autoridade. Então ela fez uma carta pra mim e assinou tudo certinho, falando que eu era uma pessoa de confiança, que eu pagava, tudo isso. Então teve essa carta de referência. E aí também teve, eu precisei entregar uma carta de empregabilidade, digamos assim. Então eu fui no RH da minha empresa pegar um documento que mostrava que eu estava empregada há não sei quanto tempo, que eu ganhava tantos por mês, que eu trabalhava tantas horas por semana, aonde que era a minha empresa, o telefone, o contato deles, porque daí se, tipo assim, a imobiliária quiser ligar pra eles e perguntar realmente se a pessoa é funcionária, tipo, ela trabalha aí há muito tempo, é de confiança, eles sempre podem ligar, eles podem pedir mesmo essas referências até de outras pessoas a mais, pra ter certeza que você é uma pessoa confiável. E aí, depois que você submete esses documentos, aí eles vão avaliar pra poder te aprovar ou não. E depois que você é aprovado para um apartamento, uma casa, você vai ter que fazer algumas coisas. E aí você vai ter que colocar a luz no seu nome e comprovar para eles que você fez essa mudança. E também eu tive que fazer o insurance do apartamento, porque aqui qualquer lugar que você vá morar, casa, apartamento, enfim, você tem que fazer um seguro. E esse seguro, ele é meio que um seguro pessoal. Tipo assim, porque eu tenho que fazer um seguro pra esse apartamento por 1 ano. Então, caso pegue fogo, caso ladrão, enchente, alguma coisa assim, entendeu? Então, esse seguro vai cobrir essas coisas. Mas aí, cada condômino tem um seguro da sua própria unidade. E é necessário mostrar que você já pagou, tipo, você já contratou esse seguro antes mesmo de você assinar o contrato. Então, pra mim, foi um pré-requisito dentro dessas documentações que eu tive que mostrar. E aí, só depois que tava realmente tudo certo, da luz e do seguro do apartamento, que eu realmente fui lá pra assinar o contrato e poder pegar o aluguel realmente pra mim. E meio que assim, pra finalizar esse assunto de aluguel, eu queria falar pra vocês alguns outros documentos que eles podem pedir pra vocês, que seriam o quê? Quando você chegar aqui e você, sei lá, quiser alugar um apartamento direto assim que você chegou, então provavelmente você não vai ter a carta de ter um empregador, também não vai ter a carta de referência do seu da sua antiga moradia, digamos assim. E então, o que eles podem pedir? Eles podem pedir extrato bancário para verificar se você realmente tem o valor que é do aluguel, para saber se você vai conseguir se manter e pagando. Eles podem também pedir para que você pague vários meses adiantados para ter essa segurança, ou então eles normalmente pedem o primeiro e o último aluguel para ter essa garantia que você vai ter o dinheiro para pagar. Ou então, você pode tentar fornecer informações dos seus aluguéis do Brasil, mas aí tem que ser tudo traduzido e não é certeza que eles vão aceitar, entendeu? Porque não é uma indicação daqui do Canadá, então talvez eles não confiem muito. Gente, eu já quero avisar todo mundo, dica suprema, cuidado com golpes, porque existe muito golpe nesse quesito de housing aqui, de aluguéis. Então, por exemplo, no Facebook Marketplace, eu mesmo me interessei por alguns lugares que quando a pessoa me respondeu as coisas que ela falava, ela tava me cobrando pra eu poder aplicar pra
ser, tipo, uma das opções para alugar o apartamento, que não pode ser cobrado nada antes de você assinar um contrato. Então, tinha várias pessoas, às vezes, postando lugares que você não sabe se ele existe de verdade, se é a casa de outra pessoa. Então, existem muitos golpes. Tomem cuidado, sim, com anúncios, com qualquer pessoa que vocês falem. Eu indico vocês irem pessoalmente nas imobiliárias, fazer essas aplicações ou perguntar se tem apartamento disponível, porque é mais rápido e mais seguro. Mas você também pode aplicar online, realmente só tenha cuidado com essas pessoas que podem tentar tá passando a perna nos outros, porque aqui no Canadá isso também acontece, existe golpe em qualquer lugar. Então, pessoal, o meu intuito com esse vídeo, falando de como que eu fiz o meu processo, né, de como que eu consegui fazer um aluguel de um apartamento aqui, falando desses processos, de como que é realmente para vocês se programarem, para vocês ficarem alertos de como as coisas funcionam, porque como eu já falei aqui no canal, esse quesito de apartamentos e casas para alugar no Canadá, ele é um problema no momento. Então, a gente tem uma crise que não existem lugares suficientes para serem alugados. Na verdade, na minha opinião, existem até que lugares, só que o problema é que eles não têm um valor acessível. Então, por conta disso, você precisa se programar. O que eu indico vocês é tentarem fazer esse aluguel com antecedência, se vocês conseguirem. Eu sei que existem algumas empresas que fazem aluguel para brasileiros antes deles chegarem no Canadá. Se eu não me engano, tem a For You Housing e a Van Sweet Home. Eu não sei se elas atuam aqui na Nova Escócia, então vocês teriam que tá vendo, mas é uma dica, né, caso vocês queiram estejam dispostos a pagar um pouco mais para um representante conseguir fazer esse processo de aluguel, porque aí eles decidem, eles conseguem organizar a documentação, eles fazem tudo, então você não tem que passar perrengue, você não vai ter que passar por esses processos logo que você chegar aqui no Canadá. E também eu queria falar para vocês que, assim, uma dica de, por exemplo, vocês chegarem aqui, estiverem com dificuldade de achar lugares para alugar e tal, tentem ser um pouco mais flexíveis com o que vocês estão esperando. Porque, principalmente, assim, os brasileiros que eu conheço, para você vir do Brasil pro Canadá, querendo ou não, você tem que ter uma certa condição financeira. Então, o pessoal às vezes tinha uma condição muito boa no Brasil e quando chega aqui, espera que seja boa, igual ou melhor. E no começo pode ser que não seja. Então esteja aberto a opções, sabe? Não tenha aquilo de, eu quero um apartamento com 2 quartos no centro, assim, assim, assado. Às vezes você não vai conseguir achar um apartamento desse jeito. Às vezes você vai achar, mas vai ser um valor muito maior do que você tem para poder gastar. Então, seja flexível, olhe outras localizações dentro da cidade, outros bairros. Existem várias opções que podem ser mais acessíveis, que às vezes as pessoas não têm tanto interesse e que se você for lá atrás, você vai conseguir. Então, assim, existem lugares sim para você conseguir alugar, para você morar. O problema é mais o quesito do dinheiro, do valor que eles estão cobrando, e aqui eles estão sempre aumentando, então todo ano tem pelo menos um aumento no aluguel. O meu aluguel, por exemplo, ele acabou de aumentar esse mês. Então, tem essa flexibilidade de talvez morar num lugar menor ou mais afastado, pelo menos no começo, para você se adaptar, para você conseguir talvez uma indicação melhor, juntar dinheiro, para depois alugar um apartamento que realmente seja o que você queira. E com essas informações eu finalizo o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que as informações sejam úteis, que vocês consigam usá-las. Eu quis passar um pouquinho da minha experiência para vocês terem meio que de base, mas aí vocês, né, também tem que fazer a própria pesquisa, dependendo do lugar que vocês forem ir, dependendo também da época do ano, aumenta ou diminui essa procura por apartamentos e casas. Então, eu desejo muita sorte para vocês que estejam vindo para o Canadá. Se vocês gostaram do vídeo aqui, deixa o like, que eu vou agradecer muito. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.